Nós estamos nesse ano conversando, a cada culto aqui sobre a comunidade da esperança. Nós temos falado de várias pregações em torno desse tema da esperança viva. Ela é viva porque é Jesus, Ele ressuscitou, nossa esperança está viva. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês num texto muito forte até da palavra, em relação a algumas ameaças à comunidade da esperança, a essa esperança viva. Algumas coisas que podem querer minar, ameaçar aquilo que Deus planejou para a gente como família dEle, como corpo dEle. E o texto que eu quero refletir com vocês sobre essas ameaças está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Atos, depois dos evangelhos ali de João, Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja, na verdade deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque quem está em evidência ali no livro de Atos é o poder do Espírito Santo, e esse texto mostra claramente isso. Então, Atos capítulo 5, verso 1 diz: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendendo, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Diz-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. Forte o texto, Então esse fato aqui aconteceu logo após a ressurreição de Cristo e a ascensão dele ao céu. Porque os apóstolos, os seus discípulos, deram continuidade à igreja de Cristo, a igreja cristã. E como nós vemos aqui, a igreja de Jesus, ela é poderosa, porque ela é administrada, ela é guiada, ela é mantida pelo Espírito Santo, que tem todo o poder. E nós percebemos nesse relato a seriedade com que o pecado contra a igreja do Senhor é tratado. A seriedade que o Espírito Santo, ele trata ali na raiz, no seu berço, esse pecado. Deus mesmo é defensor da sua igreja para que ela não seja maculada. E é interessante que no verso 11, o último versículo, diz que houve grande temor, não só dentro da igreja, mas os que estavam fora também, os que talvez não conheciam Jesus, tinham se entregado a Ele, mas houve temor dentro e fora da igreja. Porque às vezes a gente fica assim preocupado, mas se acontecer alguma coisa com um crente ou com um pastor, uma coisa, vai estragar o testemunho, Não, Deus não é conivente com o pecado. A gente vê aqui que Deus trata os seus. E quando Ele faz, há um testemunho fora também, porque Deus nunca perde. Deus é reconhecido e é glorificado. Amém, meus irmãos? Então é algo que a gente vê claramente aqui. Então nós somos a comunidade da esperança, nós temos essa esperança viva, que é o nosso Jesus Cristo. E Ananias e Safira, como vimos nesse texto, era uma ameaça ao corpo de Cristo. Eles tinham um comportamento que poderia corroer, destruir a igreja logo ali no seu início. E foi tratado com seriedade esse assunto.
E é importante nós olharmos esse texto de uma forma assim: vamos aprender com o erro do outro. Já que o erro aconteceu, vamos pegar esse ditado popular, né? Deus deixou registrado a sua palavra para que a gente aprenda. E isso é maturidade, porque se a gente conseguir de uma visão externa, nós sermos capazes de chegar ao problema, sem julgar ninguém, de uma forma humilde, nós pudermos chegar àquele problema sem experimentá-lo, isso é maturidade. Isso vai ser ganho para mim e para você, se a gente conseguir aprender com o erro do outro. Então, quero trabalhar com vocês apenas 3 ameaças nesse texto à comunidade da esperança. A primeira delas, que eu vejo claramente aqui, que é uma ameaça, é fazer associações perigosas. Vamos ler bem forte juntos? Fazer. Então, esse negócio de fazer acordo, né, de alguns ajuntamentos, sempre, às vezes, é um negócio perigoso. A gente lembra aqui do Judas, que foi fazer uma associação, um negócio lá com os maiorais lá da época, e ele acabou enforcando a si mesmo. Na cidade que eu morei, na outra igreja que estava pastoreando, quando estava meio corrido assim, terminava o expediente, tinha que voltar à noite, então eu corria num cantinho que tinha perto de casa, não sei se vocês têm aqui também, mas acho que em Londrina eu já vi também, aqueles espetinhos, né, uns lugares assim que fazem espetinhos, aquele churrasquinho. E eu falava: amor, vamos fazer um arrozinho branco aí, pegar uns espetinhos rápido, né, que fica tudo certo. Eles têm um cheirinho muito bom quando a gente passa perto. E eu fiquei impressionada, porque às vezes chegava na segunda-feira à noite, aquilo estava assim, ó, lotado de gente, sentada ali, né, bebendo, conversando, aquela risada, maior alegria. E eu falei com a Madalena, que trabalhava lá, que era dona da parte lá do espetinho, que era tipo um bar, assim, né, um lugar até grandinho. Ela falava assim, eu falei: Madalena, o que é isso? Plena segunda-feira, depois das 18, esse negócio aqui lotado, né? Esse povo vem da onde? Ela falou: pastor, esse povo aqui prefere a segunda noite. A segunda é o melhor dia. Eu falei: mas por que segunda, né? Não estava entendendo. Imagina, eles ficam presos à família durante todo o final de semana. Aí vem cunhado, vem sogra, eles não veem a hora de vir para cá, de encontrar os amigos, sentar na roda e Ela falou: eu escuto tudo. Aqui, coitado dos pais, coitado dos filhos, principalmente sogra e cunhado, são as maiores vítimas aqui, né? Ela falou assim: você está vendo esse barulho todo de conversa animada, essas risadas exageradas, está cheio de maldade. Você não escuta nada de bom aqui, só estão bebendo e falando mal da vida dos outros. Isso é o tipo de associação perigosa, né? De ajuntamento nada santo, coisa destrutiva, minando a própria família. Então, é isso que a palavra está dizendo aqui. Lá no verso 2, no verso 9, diz que em acordo com sua mulher. O apóstolo Pedro está falando com Ananias aqui. Depois, no verso 9, ele vai falar da Safira. Porque vocês entraram em acordo? Para que fazer esse tipo de ajuntamento maléfico, maligno, para destruir? Então, fazer associações perigosas aqui é quando a gente entra em acordo, quando a gente tem esse ajuntamento, ou com pessoas, com ideias, ou práticas que vão chocar com a palavra, com os princípios, com a ética, com a moral, com aquilo que é sadio. É isso que significa. Então, quando Ananias, ele chegou para Safira e propôs isso, ela, como esposa, perdeu uma grande oportunidade de ser uma influenciadora para algo bom. Ela não precisava entrar naquele acordo com o seu marido. Então, homens, mulheres, moças, rapazes, a gente vê isso acontecendo, associando a coisas que não acrescentam nada, que não vão te levar a crescer em nada. Quantas vezes a gente vê isso? Às vezes dentro da família, às vezes na faculdade, às vezes numa amizade, no trabalho. Então, são pessoas que têm esse poder de influenciar para algo ruim, para algo que nos diminui. Se eu pudesse ouvir vocês aqui, todo mundo vai ter uma história, né, para contar em relação a essas coisas, né? Uma história para contar do tipo assim: olha, aquela pessoa era tão boa,
aquela pessoa tinha tudo na vida, aquela pessoa estava indo tão bem, por um caminho tão bom, mas depois se juntou com aquela, ou depois que aconteceu isso, né? Assumiu aquele compromisso com quem não devia, perdeu tudo financeiramente, ou está mal emocionalmente, está com a alma dilacerada, ou afastou da fé, enfraqueceu na fé. Quantos de nós poderíamos contar histórias assim? Nós podemos entender aqui Ananias e Safira de uma forma, como uma metáfora, de influenciador, aquele que influencia, e a Safira como aquela que é influenciada. Eu penso assim que o Ananias, o influenciador que nós temos que conviver muitas vezes, são aquelas pessoas fortes, líderes, pessoas de influência, que nem sempre fazem isso para o nosso bem ou para o bem do outro. E as safiras, né, da vida que a gente encontra aí, são aquelas pessoas fracas, aquelas pessoas que se sujeitam, que são influenciadas. Eu fico preocupada, agora a gente não tem muito, mas de manhã tinha uma galerinha aqui adolescente, nós vemos muito isso em adolescente, né, de se associar, de andar ali no bando, de envolvimentos com drogas, com coisas ilícitas, se deixam influenciar por alguém que tem um pouquinho mais de domínio, né, tem lábias. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o mundo está cheio. Então às vezes você pode dizer, mas eu não influencio ninguém de forma errada. Então você não é Ananias, mas se você é influenciável, você é uma Safira. Eu falo isso muito com os meus sobrinhos, naquela idade, né, que vai começar a ir para a faculdade, para a escola, assim, por favor, não seja influenciado, lidera, influencia, chega e faz a diferença onde você está. Você não precisa ser Maria vai com as outras, cuidado com quem você se envolve. Então, queria sugerir aqui 3 perguntas de reflexão para cada um de nós. Primeiro, quais são os assuntos quando nos assentamos à mesa para comer em casa? Quando a gente se ajunta ali em família, quais são os assuntos abordados? São coisas que acrescentam, que faz bem. Eu vejo às vezes pais falam certas coisas na mesa, perto dos filhos, depois os filhos crescem e não sabem por que o filho revoltou com isso, com aquilo, não obedece à autoridade. Quais são os assuntos que a gente fala em volta da mesa? Nas nossas amizades, como tudo se desenvolve? Nós nos reunimos para avaliar os outros, para julgar os outros, ou para bendizer e abençoar? Qual o teor dos nossos diálogos, dos nossos ajuntamentos, das nossas conversas? Depois que você começou esse namoro, ou começou a ter amizade com fulano de tal, você se percebe mais fervoroso com Deus, mais ético, mais puro? As pessoas com as quais você se relaciona, te deixa você mais crentão? Mais puro, mais santo, com mais desejo de ler a Bíblia, de amar as pessoas? Acontece isso? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Uma outra versão diz, as más companhias corrompem os bons costumes, e corrompe mesmo, corrompem mesmo. Quem de vocês aqui assistiu aquele filme Malévola? Assistiram? Alguns? Quem não assistiu, eu acho que vale a pena assistir, porque ele é uma metáfora interessante. Na verdade, ele é uma repaginada na Bela Adormecida, aquele conto Bela Adormecida. Mas apesar de ter as mesmas características, né, da vilã que joga uma maldição, do dedo que é espetado, do sono da Bela Adormecida e do beijo salvador, tem todos esses ingredientes que tem no original, mas eu gostei da Malévola porque ela traz esse ingrediente de associação, mostra como a Malévola se tornou má. Primeiro, ela ficou encantada com um rapazinho que se associou com ele e ficou enamorado, mas esse rapazinho depois faz uma associação com o rei, para entregá-la, para traí-la. Não sei se vocês já identificaram que às vezes acontece isso, né? Nas amizades, aí, principalmente entre jovens, que um está de mal do outro porque era amigo, daí falou mal dele para o outro, mas você não era minha amiga, aquelas coisas assim de implicância, né? Que a gente destrói amizades, às vezes até relacionamentos familiares. Então essa Malévola, né? Esse filme traz essa ideia.
E uma coisa muito interessante é que a Malévola, que é interpretada pela Angelina Jolie, ela tinha asas poderosas, né? Ela podia voar. E aquilo que ela tinha de maior valor, que eram as suas asas, né? Que a levava para longe. Quando houve essa traição, essas asas foram arrancadas. Esse era o que ele tinha que conquistar para outra associação que ele fez com o rei, né? Um acordo maligno. E ela perdeu tudo, ela perdeu as suas asas. E eu falava para minha sobrinha, falo para os meus sobrinhos desse filminho, eu falo, olha, não deixe que ninguém arranque as suas asas. Cuidado com quem você se envolve. Cuidado com quem você se relaciona. Eu gosto demais dessa ideia, né, de arrancar as asas. Porque a Bíblia diz que Deus deseja que eu e você sejamos como águias. Lembra desse versículo? Voar alto como águia. Mas quando nós nos envolvemos em coisas perigosas, nocivas assim, as nossas asas são arrancadas. E nós limitamos a ação de Deus, os sonhos de Deus para a nossa vida. Vivemos uma vida rasteira. E deixamos de alcançar as alturas que Deus preparou para mim e para você. É algo que nós temos que avaliar. Tem pessoas que é melhor que a gente não tivesse conhecido, porque fez tanto mal, porque destruiu coisas tão preciosas, nos causaram tantas dores, e às vezes dores dentro da comunidade da esperança, que são nocivos, né? Quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei que não só pessoas, mas às vezes nós temos associações perigosas com livros, com TV, com internet. São associações que causam esse mesmo dano que uma outra pessoa pode nos causar. E muitas pessoas têm ido por esse caminho. Então, aquelas verdades, né, diabólicas, coisas totalmente erradas, que vão ganhando espaço na mente, minando a fé, as emoções, modificando o comportamento. Eu tenho, infelizmente, um amigo, eu e o Sandro, em comum, em que, pensa numa pessoa inteligente, numa pessoa que era crente, servo do Senhor. E ele começou com umas leituras, começou a criticar líderes, começou a ir por um caminho meio perigoso, e eu falei assim, irmão, cuidado, cuidado. E usei com ele a frase de um filósofo famoso, né? Eu disse assim, olha, cuidado, porque quando você olha muito tempo para o abismo também olha para você. E o Sandro encontrou eles esses dias, e ele falou, olha, Marinês tinha razão. Eu olhei muito tempo para dentro do abismo. E adivinha, o abismo olhou para mim. Ou seja, né, entrou no coração dele. Estava encantado com o abismo. Está se afastando, está indo por um caminho perigoso. Por causa de leituras, de ideias, né, quer ser muito inteligente e acaba indo por esse caminho. E essa frase que eu citei para ele, que ele usou também, é de Nietzsche. Um filósofo muito famoso, muito conhecido, muito estudado, que morreu no ano de 1900. E Nietzsche, ele era um ateu confesso. E ele disse que ele escreveu sobre a morte de Deus. Ele queria que todos acreditassem que Deus não existe. Então ele matou Deus. E ele diz que o cristianismo é a religião da decadência. Nietzsche, por ironia, né, ficou louco aos 44 anos. Entrou no estado de loucura, porque quem luta contra Deus e as verdades da palavra sempre perde, irmãos. Ficou louco aos 44 anos, a mãe e a irmã teve que cuidar dele. Aos 55 anos ele morreu de forma precoce. Diz que ele teve sífilis, doença venérea. E o Nietzsche é interessante, porque na sua loucura, no início da loucura, ele começou a assinar como Cristo, né? Dionísio e Cristo. Lutou contra Deus, mas não conseguia tirar Cristo da cabeça, né? Até assumiu como personagem. Fez associações perigosas. Ele mesmo caiu na frase que ele disse. Ele olhou para o abismo e o abismo olhou para ele. Quais rompimentos nós precisamos fazer? Com ideias, com práticas, com pessoas, coisas que são nocivas a nós. O que nós precisamos romper para parar de andar à beira do precipício? Eu sei que depende do tipo de associação que nós temos, de ligação que nós temos,
Nós nunca vamos poder romper um casamento, por exemplo. Filhos, né, cônjuges, pais, parentes, tem coisas que não tem como a gente romper. Mas nós podemos escolher se nós vamos influenciar ou se nós vamos ser influenciados. Essa escolha todos nós podemos fazer. Porque a Bíblia diz que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E o chamado de Deus para mim e para você é que a gente se envolva com pessoas mais de Deus, não importa quem seja, mas que seja uma pessoa mais de Deus, uma pessoa que te leve para mais. Mas o mais importante é que eu e você sejamos essa pessoa mais de Deus, que nós sejamos aqueles também que vão influenciar qualquer ambiente onde Deus nos inserir. Eu louvo ao Senhor porque na minha caminhada de fé, Ele tem colocado tantas companhias, tantas amizades, pessoas preciosas, que têm me enriquecido tanto, pessoas que andam ao lado, mas pessoas também muito acima de mim, que têm coragem de se abaixar para que eu suba em seus ombros e possa enxergar Deus sem obstáculos. Pessoas têm sido uma bênção na minha vida, é com essas pessoas que a gente tem que se associar. Amém, meus irmãos? Vamos procurar esse tipo de pessoa. E juntos nos unirmos para ganhar aquele outro tipo de pessoa, porque eles precisam também, né? Então vamos unir forças. E se você disser, mas eu não tenho ninguém, eu estou num ambiente totalmente nocivo, lembra? A palavra de Deus diz que Ele é por você, que Ele nunca te deixaria só. Independente de qualquer ser humano, de qualquer ideia, você tem o Deus Todo-Poderoso como companhia, como associação, como seu aliado. Se você tem Jesus, você tem a maioria, você já é um vencedor. Então creia nisso. Segunda ameaça que eu vejo nesse texto da comunidade da esperança, é viver de aparência. Também é algo que está muito claro nesse texto, a necessidade de viver de aparência. Esse negócio vem desde Adão e Eva, né? Essa questão essa mania do ser humano de se esconder atrás de alguma coisa, né? Da máscara, da aparência, daquilo que não é. É muito comum ao ser humano isso. E a gente vê isso no verso 2, quando ele fala que você entrou em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e ele diz assim, você veio aqui e depositou aos pés dos apóstolos. Se você ler o capítulo anterior, muitos estavam fazendo isso, pessoas totalmente consagradas a Deus. Mas as pessoas estavam fazendo porque elas queriam fazer isso, não era uma exigência. Mas eles não queriam ficar atrás. Eles queriam aparentar a mesma espiritualidade que o outro fez. Então eles fizeram, né, esse acordo. Então Ananias pegou parte do dinheiro da venda do terreno, ficou com uma parte, pôs o restante nos pés dos apóstolos. E aí tudo bem, o terreno é dele, a venda é dele, ele faz o que ele quiser dele. O problema é quando ele pôs um pedaço e falou que era tudo, porque ele queria ter aquela aparência que o outro tinha. Ele queria que todos pensassem o quanto ele era generoso, que ele deu tudo. Quando ele quis ficar com uma parte, ele perdeu tudo. Quando ele quis a glória, ele teve que pagar o preço, e o preço foi muito alto. Essa aparência, essa máscara para nós hoje pode ser religiosidade, pode ser boas obras, né? Eu vou fazer umas boas obras ali. Você define, você tem a justiça própria, você não precisa da cruz de Cristo. São alguns comprometimentos que a gente tem, representar, algumas condutas compensatórias que a gente tem. Vocês lembram lá do tempo daqueles filmes, né, da máfia, os mafiosos, fazia aquele maior trambique, depois ia lá na igreja, dava dinheiro, construía não sei o quê, tudo de aparência. Tem muito isso em filmes da máfia. Então é viver de aparência, posar de bonzinho. Às vezes a gente levanta a mão, adora, mas o coração está tão longe. Às vezes a gente está fazendo algumas coisas só para manter a aparência, mas a gente já está com o coração tão distante. Isso a gente vê claramente aqui, Deus nos chamando a atenção. Quem vive de aparência pode até enganar o outro, mas a pior pessoa que ele está enganando é a si mesmo. A pior coisa que ele está enganando a si mesmo. Então são pessoas superficiais, não é real, Então por fora demonstra uma coisa, mas no fundo é outra realidade. Eu gosto muito do Sherlock Holmes. Tem várias versões hoje em dia, né? No Netflix tem umas séries do Sherlock, até aquele Dr. House, que é bem famoso.
o personagem dele é inspirado no Sherlock. O Sherlock Holmes e Dr. Watson. E tem uma historinha que eu achei interessante, que representa bem essa questão da gente querer viver de aparência, que o Sherlock e o Watson foram acampar e montam uma barraca, e depois de uma boa refeição, né, aquela noite gostosa, eles vão dormir. Algumas horas depois, o Holmes acorda, cutuca, né, o fiel amigo dele, o Watson, e ele fala: meu caro Watson, olhe para cima e diga-me o que você vê. E aí o Watson responde: vejo milhares e milhares de estrelas. E Holmes então pergunta: e o que isso significa? Watson pondera por um minuto, depois enumera: astronomicamente significa que há milhares e milhares de galáxias e potencialmente bilhões de planetas. Astrologicamente, observo que Saturno está em Leão e teremos um dia de sorte. Temporalmente, deduzo que são aproximadamente 3 horas e 15 minutos, pela altura em que se encontra a estrela polar. Teologicamente, posso ver que Deus é todo-poderoso e somos pequenos e insignificantes. Meteorologicamente, suspeito que teremos um lindo dia amanhã. Correto? Holmes fica um minuto em silêncio, então responde: o Watson, seu imbecil, significa apenas que alguém roubou a nossa barraca. Era só isso, né? Então, ele fez igual a Ananias e Safira, ele quis impressionar e não viu o óbvio. Pessoas que querem impressionar não enxergam o óbvio, não percebem. Um terapeuta bem famoso, não sei nem se eu sei pronunciar o nome dele, Chiniachik, ele é bem conhecido aí, né, deu uma entrevista na Isto É, e ele disse assim: o mundo precisa de pessoas mais simples e verdadeiras. Simples e verdadeiras, né? Precisa toda essa pompa. O fato de tantos viverem de aparências tem feito as pessoas se tornarem paranoicas, hipócritas e depressivas. Porque estão lidando com uma imagem, com uma ilusão, com algo que não é verdadeiro. Porque é muito mais fácil, irmão, a gente lidar com o real, com aquilo que é, do que sustentar uma vida de aparência. Gasta muito mais energia. E não é certo, não é bom. Tem uma série do FBI, eu cito assim, tá, irmãos? Porque tudo que eu vejo eu gosto de extrair uma lição para a vida, né? E sempre comparo com a Bíblia. Tem uma série nova, chama FBI, pode ser que é antiga, eu só vi agora. Mas eu estava vendo um episódio de uma policial do FBI, né, não sei como que eles chamam lá, ela trabalhou infiltrada numa gangue, um negócio com drogas. Então ela tinha que se disfarçar para tentar descobrir as coisas lá para o FBI. E ela ficou tanto tempo infiltrada que aquilo que era real deixou de existir. E o papel que ela estava imitando, fingindo, se tornou parte dela, se tornou uma viciada, uma drogada, e ela perdeu tudo, perdeu a carreira no FBI, perdeu o marido, e ficou nas drogas lá, na rua, se drogando, perdeu tudo. Porque ela incorporou o papel que era para ela interpretar. Esse é o perigo das aparências. Porque tem pessoas que daí começam a acreditar, se confundem. Nesses muitos anos de pastora, tem muitos casos que me impressionaram, me chocaram, muitas situações de bênção também, mas tem 2 em especial, que são idênticos. Eu tive que lidar, eram no caso 2 mulheres, eu tive que lidar com 2 situações de pessoas, dessas 2 mulheres empresárias, casadas, com filhos, bem-sucedidas, mas elas começaram a viver infiltradas, né? Uma vida de aparência, de ilusão. Elas começaram, os psicólogos, na época a psicóloga que trabalhou junto comigo, no caso, ela me explicou, né, falar de uma forma simples aqui, porque eu também não entendo muito, mas que na nossa mente, né, no nosso intelecto aqui, tem aquilo que é ilusão, as fantasias, e tem o que é real. E quando a gente fica transitando muito ali, a gente fica muito brincando com as coisas, muito na fantasia, na ilusão, nessa coisa de aparência, há uma inversão, que foi o que aconteceu com aquelas 2 mulheres. Um caso não tem nada a ver com o outro, mas são 2 coisas parecidas, e que aconteceu com elas. Então, inverte, e a pessoa passa a acreditar naquilo. E chegou ao ponto que eu tive, junto com a psicóloga, com o médico, de internar em sanatório,
né, dar assistência ali, mas se tornou uma coisa gravíssima, de pessoas inteligentes, empresárias, casadas com filhos, mas elas substituíram a realidade pela ilusão, e não conseguiam mais voltar, brincaram tanto com isso, e não conseguiam mais voltar. Sabe aquelas pessoas que contam uma mentira, você fala, você está fazendo isso? Não, não estou não. Fica brincando com mentiras, fica brincando com uma vida dupla, um cristianismo, né? Com aparência, e daqui a pouco a pessoa começa a acreditar naquilo. Ela mente descaradamente, mas ela está acreditando, para ela já não está mentindo, é a realidade. Então nós temos que tomar muito cuidado. O ser humano, ele tem profundezas que só Deus conhece, nem eu nem você conhecemos. A gente não pode brincar com isso, nós temos que ter uma vida real. Nós precisamos compartilhar a vida uns com os outros. Nós precisamos dessas parcerias santas, porque aquelas mágoas, culpas, remorsos, vícios, coisas escondidas, um dia, né, pode ser esse abismo que vai nos jogar para ele, né, que vai nos puxar. E nós precisamos, eu louvo a Deus pelos meus grupos pequenos, eu tenho 2, se eu tivesse tempo eu teria 3, 4, porque para mim é um ambiente maravilhoso, a mulherada lá de terça à tarde, quando a gente se reúne, né, aí uma fala, estou tomando remédio para isso, né, para ansiedade, então a gente abre o coração, a gente compartilha, a gente ora, e é tão gostoso, porque a gente pode ser verdadeiro, a gente pode ser transparente, e isso a gente vai conquistando aos poucos, e um abençoa o outro, mas nós podemos nos tornar pessoas reais. A Bíblia diz em 1 João 1,5, Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Deus só trata aquilo que é real. Deus não vai lidar com a fantasia, com a aparência. Qualquer coisa negada não pode ser transformada, curada. Deus só pode lidar com aquilo que é real. Nós vemos hoje nas mídias, né, tanta coisa de aparência, de vestir isso, de falar assim, beber tal coisa. O que é bonito, o que é, né, tá na moda, qual que é a aparência que a gente deve ter? Há um apelo a isso, a nós vivermos de aparência. Então há essa necessidade de ser admirado, aprovado, apreciado. A ironia de tudo isso é que as pessoas estão admirando, aprovando uma imagem, não o eu real. Somente esse eu real é que pode ter intimidade com Deus, que pode se relacionar com Deus. E nós precisamos avaliar isso, irmãos, no nosso dia a dia. Aqui na igreja é fácil, mas lá na segunda-feira, no seu dia a dia, como que é a sua rotina? Como que você vive, né? A gente chega assim no ambiente, daí tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Está tudo bem mesmo? Será que nós não precisamos de parcerias, de abrir o coração? Eu anotei uma frase que eu gostei demais, que diz que a primeira qualidade que impressiona alguém que olha nos olhos de uma criança é a sua inocência. Essa amável incapacidade de mentir, de usar máscaras ou fingir ser algo diferente do que é. Talvez foi por isso que Jesus disse que das tais é o reino dos céus. Essa pureza que a criança tem. Ela não faz tudo certo, a gente sabe que criança pronta. Mas se você olha nos olhos, você vê essa incapacidade de ser outra pessoa. Ela é quem ela é. Amém, irmãos? E por último, a terceira ameaça à comunidade da esperança é entregar-se parcialmente a Deus, que é algo que a gente vê também muito claro nesse texto. Observe lá no verso 2 e 3, que diz, reteve parte do preço, reservando parte do valor. Então, reter parte do preço aqui indica um coração dividido, uma entrega que não é completa a Cristo. Quando o apóstolo Pedro está dizendo aqui essas coisas, ele também está deixando bem claro que não se trata de dinheiro. Aqui não está falando de dinheiro, tem nada a ver. Por acaso, o assunto que eles, né, fizeram a falcatrua ali se relacionava a dinheiro. Mas o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é sobre o estado do coração deles. O verso 4 diz, conservando porventura não seria teu? Vendendo não estaria no teu poder? Como pois assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ou seja, se você ficasse para você ter o terreno, dinheiro, se você dá de coração.
É tudo seu, ela não está na tua mão. Para que fazer isso? Para que essa entrega parcial do coração? Então esse texto está nos mostrando que quando é para Deus, tem que ser inteiro. Eu me lembro de um rapaz, que ele falou assim: pastora, eu não sei ainda se eu vou batizar. Sabe por quê? Eu tenho medo. Eu fico preocupado de tomar essa decisão e depois do batismo, eu não ficar firme, não conseguir andar com Deus e a coisa ficar pior do que está. E eu olhei para ele e falei assim: ó, você não está entendendo, pior do que está nunca vai ficar, porque a sua situação é de perdido, né? Quem não tem Jesus está perdido, não tem como ficar pior, pode ter certeza disso, né? Então foi a explicação que eu dei para ele. Pior, quem acha, né, que seguir Jesus é uma opção, não tem estado pior que isso, já está pior do que poderia ser. Então ele tinha essa falsa impressão, segurança, de que Jesus está aberto à negociação, que era ficar ali no meio termo era uma situação aceitável. Mas a notícia é que Deus não está aberto à negociação. Você pode ficar com o terreno inteiro para você, com o dinheiro todo para você, falando aqui de Ananias e Safira. Mas se você fala que vai dar tudo, dá tudo. Se você fala que você é de Jesus, que você quer andar com Deus, anda com Deus. Amém, irmãos? Anda com Deus. Porque Deus não está aberto à negociação, à metade. É por inteiro. E a Bíblia ela tem um termo para isso. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15. Quem dera fosses frio ou quente. Ou você é um perdido mesmo, ou você é quente, você é fervoroso para Deus. Assim, porque és morno. Essa pessoa que não se entrega totalmente é morno. E não és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu não tenho como interagir com você, me relacionar com você. Não tem como. Essa ideia do, vomitar você, não tem a santidade de Deus, a pureza de Deus, tem que ser de todo o coração. Quem gosta de café aqui sabe que café morno é horrível, né? O frio já virou bom, porque a gente tem aqueles negócios lá com sorvete, como que chama lá, esqueci, irmãos, mas vocês sabem, né, que vem naqueles copão bonito, põe um sorvete dentro, é café, e é frio, é gostoso. E o café é quente, mas se ele está morno, o Sandro faz... eu não tomo muito café, mas quando ele pega um café que está morno, ele fala: morno, nem pega, né? Está horrível. É horrível. Não é aceitável a Deus. E eu quero encerrar falando de um testemunho, também, na outra igreja que eu estava, na equipe pastoral, um pastor recebeu de um jovem da igreja e ele leu para a gente, porque... tocou nosso coração. Foi impressionante o que aquele rapaz escreveu sobre essa questão de entrega parcial, de não se dar inteiro para Deus. E ele disse assim: pastor, pode contar comigo, eu quero um renovo na minha vida. Antes de conhecer Jesus, eu tinha uma vida muito louca, eu fazia tantas coisas perigosas, radicais. Eu vivia de forma extravagante, eu gastava muito dinheiro com tudo que eu queria e tudo que me dava prazer. Eu investia meu tempo de forma abusada nas madrugadas loucas. Eu entregava meu coração a paixões tão indignas. Mas pastor, agora eu me dei conta que a coisa mais radical que fiz nesses meses todos, depois que entreguei a vida a Cristo, foi um dia desses vir para o culto de moto, na chuva. E olha que nem pode ser chamado de chuva, estava mais para um chuvisco. Mas não é isso que eu quero, não está certo. Eu quero ser ousado para Jesus. Eu quero me arriscar mais por Ele. Se fiz isso por coisas ridículas que não valem a pena, como farei menos para o meu Senhor? Como eu darei menos àquele que salvou a minha alma? Irmãos, olha, eu já vi várias vezes, fico arrepiada. Que constatação maravilhosa de um jovem. Como eu darei menos? Quando eu não tinha Jesus, eu me dava loucamente para as coisas. E agora eu vou dar menos?
como darei menos ao meu Senhor? Onde estiver o seu coração, aí também está o seu tesouro. A Bíblia diz. Que o Senhor nos ajude, que essa história de Ananias e Safiras possa estar impregnada em nós, como um exemplo a não ser seguido, como aprender com o erro do outro. Que a nossa vida, a minha e a sua, esse é o meu desejo também, que ela seja totalmente do Senhor. Eu tenho 29 anos andando com Cristo, e é uma aventura maravilhosa, né? Os jovens gostam de adrenalina, é adrenalina pura. Andar com Jesus é fascinante, é empolgante. Não tem rotina, né? Tem a rotina, mas tem sempre algo novo. É maravilhoso. É maravilhoso. E eu tenho certeza, irmãos, que quando eu estiver lá na frente, na minha velhice, quando eu estiver com o Senhor, poder olhar para trás e ver que eu investi a minha vida toda para Ele, que eu não me dei parcialmente, mas eu me dei de todo o coração. Vai valer tanto a pena fazer essa constatação. Eu desejo de todo o coração que isso aconteça com cada um de vocês também. Que nós tenhamos esse temor e que a gente se associe a pessoas preciosas que nos puxam para cima, para a glória de Deus. Que nós tenhamos coragem de romper todas as máscaras, de sermos vulneráveis com outras pessoas, abrir o coração, não chegar num ponto lá que, né, já quebrou, mas que a gente faça essa unidade, que a gente tenha a capacidade de compartilhar a vida com o outro, abrir o nosso coração, aquilo que está doendo, para que Deus possa curar. A Bíblia diz que quando nós confessamos uns aos outros, acontece cura. Essa é uma das promessas do Senhor.